Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michele, consultora de sono infantil, e hoje nós vamos falar sobre as crianças madrugadoras. Seu filho está acordando às 5 da manhã e já quer começar o dia? Fica comigo nesse vídeo, vou falar 6 dicas incríveis que você vai poder avaliar se é por causa disso que seu filho está acordando para melhorar a sua situação. Bom, primeira coisa que eu queria que vocês avaliassem é se entra alguma claridade no quarto do seu filho de manhã cedo. Em muitos locais, 5 e meia da manhã, começa a ficar dia, o sol aparece, e se entrar qualquer claridade no quarto da criança, já que essa hora o sono passa a ficar cada vez mais leve, vocês têm uma chance muito grande da criança precisar ou querer começar o dia nessa hora. Isso não quer dizer que ele não tinha capacidade para dormir mais um pouquinho, mas as crianças são muito reguladas pelo nascer do dia e pelo pôr do sol. Então, das 6 e meia da tarde já estão morrendo de sono, mas quando dá 5 e pouco da manhã, estão prontas para começar o dia. Então, reparem bem, se for o caso, o uso de um blackout, tampar essa janela de alguma outra forma, se vocês não podem e não querem investir nisso agora, mas é importante evitar que entre muita claridade aí no quarto da criança. A minha segunda dica aqui é sobre barulho, então repare se não tem algum som externo que começa nessa hora. Pode ser caminhão, ônibus, o galo que canta, passarinho, qualquer coisa que comece nesse momento que, como eu disse para vocês, o sono é muito levezinho, vai fazer com que o seu filho acorde. Nesse caso, o uso de ruído branco a partir de umas 4 da manhã pode ajudar muito vocês a evitar que a criança acorde tão cedo e já queira começar o dia. A minha terceira dica aqui é para avaliar a rotina alimentar dessa criança. Pode ser que essa criança acorde porque ela está com um pouquinho de fome, não muita fome, mas como o sono é muito leve, qualquer incômodo pode se transformar em algo maior. Então essa criança, se ela tiver um pouquinho de fome, ela já vai acordar às 5 e aí vai mamar, o metabolismo vai começar, vai startar ali, ela já vai querer começar o dia mesmo. Nesse caso, avalie, por exemplo, se o seu filho mama entre 10 e 11 da noite a última mamada, avalie se não dá para deixar essa mamada lá para meia-noite, 1 hora, e veja se ele consegue chegar até um pouquinho mais tarde de manhã. Se for fome, essa mudança de horário da última refeição já vai te ajudar. Se o seu filho não mama em horário nenhum da madrugada e quer começar o dia às 5 e devora uma mamadeira inteira, por exemplo, ou quer tomar um bom café da manhã nesse momento, a ideia é reavaliar toda a rotina alimentar do dia dele, incluindo aí um pouco mais de ingestão calórica durante o dia para ver se ele aguenta um pouquinho mais. A minha quarta dica aqui é para vocês avaliarem a rotina do dia dessa criança. Será que ela não está fazendo soneca demais, mais do que precisa? Então, se a criança dorme, por exemplo, 4, 5 horas durante o dia nos cochilos, pode ser que não sobre tanta capacidade de sono para ela dormir à noite por mais horas. Então, faça anotações, entenda a capacidade de sono do seu filho, anote aí por uma semana. Quantidade de horas por dia, quanto ele dorme? Deixe o adequado para sonecas, a soneca aí, a soneca que dura 1 hora, de 40 minutos a 1 hora e meia, é uma boa soneca, então deixe esse tempo para cada um dos cochilos e use toda a capacidade de sono mesmo dessa criança para noite, né? Assim você aumenta a chance dele dormir um pouco mais. A minha outra dica é para vocês avaliarem estímulo dessa criança. Então, se essa criança, por exemplo, chega no final do dia e vocês querem esticar para ver se ela dorme até mais tarde, coloca ela para dormir muito tarde, o estímulo precisa ser na medida certa. Estímulo demais vai causar efeito vulcânico e essa criança vai liberar mais hormônio de vigília do que ela precisa, que é o cortisol, é o mesmo hormônio do estresse, e ele vai se sobrepor aos efeitos do hormônio do sono. Então, por uma causa fisiológica, essa criança pode acordar mais cedo. É contraintuitivo a gente pensar que a criança vai dormir mais tarde e vai acordar mais cedo, mas isso realmente pode acontecer, né? Outra causa que pode fazer essa criança acordar mais cedo são os incômodos, porque o sono fica muito leve, então se essa criança estiver respirando mal, ou se ela estiver com uma dorzinha de ouvido, gases, qualquer coisa, pode fazer também com que ela acorde mais cedo por conta do sono leve nesse horário. Mas aí a gente sabe que isso não é algo que vai acontecer
todos os dias, né? Isso é algo que vai acontecer pontualmente. E se de repente, por causa de um incômodo, aquilo entra no padrão da criança, então a criança teve um resfriado, teve alguma coisa, e a partir daquele momento começou a acordar às 5 da manhã, vocês podem reprogramar o ciclo circadiano dessa criança. Como fazer isso? Então, um exemplo, a criança acorda às 5, mas às 7 ela já tem sono. Uma criança de 9 meses, por exemplo, 10, que faz 2 cochilos por dia. O negócio é, a cada dia, segurar essa criança um pouquinho mais de tempo acordada, para ela não fazer essa soneca logo às 7. Vai fazer um pouquinho mais tarde, comecem a reprogramar esse dia da criança, um ajuste total de rotina aí dela, para que essa compensação, que é o sono que ela devia ter feito às 5, ela faz às 7, para que ela volte a fazer às 5. Dá trabalho? Sim, mas é algo que vale muito a pena, porque a gente, quando acorda às 5, já começa o dia e não vai dormir depois às 7 horas da manhã de novo com a criança, né? Na maioria das vezes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa aqui nos comentários, seu filho é madrugador? Que horas começa o dia aí na sua casa? Ou tinha um filho madrugador e resolveu o problema? Deixa aqui no comentário também, porque pode ser que ajude aí as outras mães inscritas aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com quem está sofrendo acordando às 5 da manhã e se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo.